Olá pessoal, voltamos. Estamos com alguns probleminhas técnicos, então vocês vão perceber aí alguns travamentos, algumas pausas, mas a gente não quer encerrar o nosso estudo, né? A gente não quer deixar de entregar o estudo hoje porque ele é muito importante, é riquíssimo e a gente precisa prosseguir. Então, falando sobre a questão do selo de Deus, né? Todos aqueles que aceitam Jesus como seu suficiente Salvador, crê na sua palavra, crê naquilo que ele nos orienta, crê naquilo que ele nos mostra, recebem o selo do Espírito Santo. E esse selo que se recebe é o que nos protege do reino, no reino espiritual, não é do reino, é no reino. Por quê? Às vezes a gente acha que por servir a Deus, por andar com Jesus, nós seremos isentos de sofrimentos, isentos de perseguições, que nós estamos ali protegidos, como se seguir a Jesus nos colocasse numa redoma e agora a gente não vai ser afetado pelas mazelas dessa vida. E não funciona assim. O selo de Deus nas nossas vidas não vai impedir da gente passar por perseguições, por angústias, injúrias, difamações, por situações difíceis. Não. O selo, ele nos protege da condenação eterna. Esse é o propósito principal. O selo de Deus é para nos marcar, para nos proteger da condenação eterna. É uma marca de Deus para nos guardar. Você não vê o selo em mim, eu não vejo o selo em você, mas os anjos, Deus, o Espírito Santo e os demônios, eles podem ver esse selo, porque esse selo é uma marca que nos coloca como propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós estamos guardados nele, e é isso que trata o capítulo 7 de Apocalipse. E aqui, queridos, nós vamos ver algumas informações que geram algumas polêmicas, né? Aqui não é a minha intenção bater o martelo, porque nós temos algumas visões, né, teológicas diferentes em relação a isso, então, a respeito de quem são 144 mil, então não tem um consenso, né, teológico sobre isso, porque a gente pode ter as interpretações e essas interpretações, elas têm os seus fundamentos também, né? Mas o fato é que aqui no 144 mil fala de um povo que está separado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Depois dessas coisas, ele olha, vê uma multidão e ele diz no versículo 9 que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as palmas nas mãos. E aqui ele vai dizer, né, que além disso aqui quando a gente volta um pouquinho, né, ele diz que das 12 tribos tem ali dando o número de 144 mil. O que isso quer dizer? Esse 144 mil que aparece no capítulo 7 não é 144 mil exatos como algumas pessoas acreditam, a gente vê algumas pessoas falarem. Veja que Deus, ele sempre superlativiza algumas coisas na Bíblia, porque imagina se Deus fosse colocar aqui o verdadeiro número da quantidade de pessoas que são salvas ao longo desses mais de 2000 anos, né, de história. Se a gente começar em Abraão, por exemplo, a palavra vai dizer que Abraão creu na palavra de Deus quando falou para ele sair da terra dele, deixar a parentela e buscar uma terra nova. Jesus não tinha vindo ainda nessa época, mas Deus faz uma aliança com Abraão e diz que porque Abraão creu, isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão é salvo, né? Abraão, ele foi salvo, mesmo naquela época em que Jesus ainda não tinha vindo para morrer no nosso lugar. Por quê? Porque ele creu na palavra que Deus disse para ele. E Abraão tem um encontro com uma personificação de Cristo, né? Que foi um rei. Então, por ele ter crido nessas movimentações que Deus fez, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus sempre teve o interesse de salvar toda a humanidade. Só que não dá para Deus colocar aqui na Bíblia um número exato da quantidade de pessoas que vão se salvar.
né, que estarão ali, que serão livres do período da grande tribulação, que serão guardadas no período da grande tribulação. Então, Deus aqui, ele coloca os 144 mil como essa forma de dizer que aqui, junto com todas as tribos, desde Israel do passado, como a Israel de hoje, como a igreja de Deus e de todos os povos, línguas e nações, né, que serão ali salvas por Deus e que estarão diante do trono do Cordeiro, salva pelo sangue de Jesus que foi derramado. E até é irônico, né, pensar que o sangue vermelho de Cristo tem poder de tornar as nossas vestes brancas. E é claro que tem, porque aqui também nós estamos falando de uma figuração, né? Então, o sangue, na verdade, representa a pureza, a santidade de Jesus, que ao morrer santo, puro, ele foi levado em sacrifício perfeito para Deus no nosso lugar. Coisa que já acontecia lá em Levítico, né? O cordeiro branquinho, puro, imaculado, né? Sem nenhuma mancha, era morto em nosso lugar, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Então isso já era uma demonstração daquilo que estava por vir, né? Já era uma forma de falar a respeito do que ia acontecer por meio da vida de Jesus Cristo. Então, meus queridos, aqui esse número 144 mil, a gente não bate o martelo para dizer assim, de quem está falando? Esses 144 mil serão os que serão salvos na tribulação, né? Esses 144 mil, uma coisa que a gente já sabe é que eles não são judeus, né? Aqui está falando, apesar de mencionar as tribos, de mencionar ali, está se falando, não é exclusivista, né? Não é exato, o número exato, 144 mil. Na verdade, aqui representa uma totalidade do povo de Deus. Então, esses 144 mil representa totalidade. Aí, ele traz algumas coisas, diz que não tocaram em mulher, virgens. Não são virgens, falando de relação íntima. Aqui, virgens que não tocaram em mulher, refere-se, na verdade, à igreja de Cristo que não se prostituiu, a igreja de Cristo que se manteve pura, limpa e imaculada. A gente vai ver isso também mais pra frente, falar sobre isso. Então, o que a gente precisa entender aqui? Esse número que aparece, né, dos 144 mil marcados, assinalados, né, e de todas as tribos dos filhos de Israel, e aí ele vai dizendo, fazendo a contagem. E depois ele traz a visão dos mártires na glória. Então, além de trazer os 144 mil, logo em seguida ele traz a visão dos mártires, né? Os mártires, aqueles que morreram no período da grande tribulação. E é um número enorme, né? Ele diz assim, de todos os povos, línguas e nações. Amados, conforme a gente for avançando em Apocalipse, a gente vai perceber que aqui, essa visão são de todos os selados, todos os selados, né? Então, a pergunta é, quem vai se livrar da ira de Deus? Aí Deus faz uma pausa, um interlúdio, e começa a falar sobre quem vai se livrar. Então, o que Deus está dizendo aqui? Todos que creram em mim vão se livrar do período da ira. Todos vão ser guardados por mim. Os judeus são que acreditaram em Jesus, todas as pessoas de todos os povos, línguas e nações que acreditaram em Jesus. Então, aqui o que Deus está dizendo é que a totalidade de todos aqueles que creram nele serão guardados nesse período. Inclusive, né, a gente vai ver que Deus manda os anjos segurarem os ventos para proteger os seus povos até que se cumprissem a quantidade de marcas e de selados, né, que ele já sabe que vai acontecer ao longo da história da humanidade. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Aqui é superlativização de números, não são exatamente 144 mil, né? Aqui Deus está falando de um povo inteiro que completa tanto aqueles que não passaram pelo martírio, como aqueles que passaram pelo martírio ao longo da história e aqueles que vão passar pelo martírio no período da grande tribulação, porque nós teremos pessoas que vão crer, que vão acreditar em Cristo, que vão acreditar nas mensagens que foram pregadas antes do período do arrebatamento, porque o Espírito Santo ele é onisciente, o Espírito Santo não vai ser tirado da terra.
Por muitos anos a gente acreditou, mas Deus vai tirar o Espírito Santo da terra junto com a igreja. Não, amados, o Espírito Santo não vai sair da terra, porque ele é onisciente, ele é como Deus, ele é um Deus numa outra essência. Então ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele tem todo o poder. O que vai mudar é a maneira de atuação. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve presente, só que ele atuava de um jeito diferente. Ele vinha de forma muito pontual ali para orientar os reis, para direcionar os reinos de Israel. A gente vê que ele sai de Saul, aí se apodera de Davi. Aí a gente vê que também Sansão, quando está ali lutando em prol do povo de Deus, o Espírito Santo se apodera dele, ele mata 1000 homens, né? Ele pega uma porta com o poder do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, a gente vai perceber que ele atua, ele estava presente no Antigo Testamento o tempo todo, só que ele não era nomeado e ele tinha uma forma diferente de execução. Quando Jesus estava na terra, a gente vê que ele também aparece no período que Jesus estava na terra. Ele aparece na forma de uma pomba, a gente vê Jesus falando sobre ele, só que a sua atuação, ela fica mais presente, mais forte, mais aparente, mais declarada, mais clara para nós quando Jesus sai. Quando Jesus ascende aos céus, então ele diz que enviaria o Consolador, e esse ficaria conosco até o final dos tempos, né? Ou seja, aí ele é nomeado, aí a função dele inclusive é explicada, né? Lá em João 14, 15, 16, Jesus explica a função do Espírito Santo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo e levar o homem a Deus, né? Inclinar o olhar do homem a Deus e a Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. Essa é uma das, tá? Porque ele tem várias, inúmeras. É um ser extremamente complexo, então não dá pra gente explorar isso aqui hoje. Mas é pra gente compreender que hoje a maneira que ele está atuando é muito mais presente, muito mais nomeada, muito mais específica, né? Só que quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, ele também vai mudar a sua forma de atuação. Agora, o movimento do mundo é outro. O movimento do mundo é cumprir os juízos de Deus, é cumprir aquilo que já foi predito pelo Senhor, né? É trazer ali a eliminação do pecado, a denúncia dos sistemas, né? Dos sistemas falidos do homem. Então, o juízo de Deus sobre o pecado. Então, a gente vai ver que a forma de atuação é diferente. Mas, sim, teremos pessoas que vão crer pela razão, que vão crer que tudo que estava na palavra era verdade, tudo que estava na Bíblia era verdade. Então, teremos pessoas que vão, inclusive, se sujeitar ao Evangelho ao ponto de serem mortos, né? Então, vai ter perseguição, sim, só que a forma que isso vai se dar vai ser diferente. Não podemos afirmar como vai ser com detalhes, porque na verdade a gente só vai entender quando estiver perto, né? Existem coisas no Apocalipse que nós estamos entendendo agora, porque as eras já se passaram, a tecnologia avançou, a inteligência artificial está aí, as situações de guerra, a composição da história da humanidade junto com a história da igreja. Então tudo isso vai trazendo para nós muita clareza, né, a respeito do que Deus já tinha dito em Apocalipse. Então agora a gente consegue enxergar umas coisas com muito mais clareza. Mas como Paulo disse, a gente vai enxergar ainda melhor quando nós estivermos lá no céu. Porque agora nós vemos em espelho e enigma, mas um dia nós veremos face a face. Então hoje a gente só vê um pouquinho, tem um véu ainda e muitas coisas, mas quando estivermos com Cristo, a gente vai conseguir ver tudo em sua plenitude e completude. Então aqui a gente percebe que nessa passagem, aqui está se referindo à totalidade do povo de Deus antes do período da tribulação, aqueles que se converteram no período da tribulação e todo mundo ali sendo salvo daquele cenário de juízo terrível, né? Porque a morte também é uma forma de Deus proteger os seus santos. Então a gente vê todo esse cenário de mundo terrível ali acontecendo,
mas que essas pessoas estavam guardadas ao redor do trono com os 4 animais, adorando a Deus, louvando a Ele por glória, sabedoria, ação de graças, honra pelo seu poder e por tudo que Ele é para todo sempre. E ele diz que estes selados, né, eles agora receberam vestes brancas, ou seja, não há mais pecado, agora eles estão puros, livres de toda mancha de pecado, de toda corrupção do pecado, de toda visão corrompida da criação de Deus. Então acabou tudo isso e ele enxerga essas pessoas e finaliza dizendo, né? Agora esses todos que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro estão servindo a ele de dia e de noite, ou seja, é um governo conjunto, escravos por amor. Agora a gente serve ao nosso Deus pela grandiosidade de quem ele é e pelas obras maravilhosíssimas e redentoras que ele fez com a humanidade, em prol da humanidade. E aí ele diz aqui, nunca mais eles terão fome, nem sede, nem sol, nem praga alguma cairá sobre eles, porque ele vai nos cobrir com a sua sombra, ou seja, Deus vai nos cobrir com a sombra dele. E diz que porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Jesus vai ser o nosso pastor, que coisa gloriosa. Jesus nos apacentando, nos orientando, nos ensinando, Jesus cuidando da gente, nos curando, Jesus nos falando a respeito das verdades do céu, das verdades da eternidade. Gente, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser lindo demais. E aí diz que ele vai ser guia para as fontes das águas da vida. Nós temos sede de tantas coisas hoje em dia, sede de afeto, sede de amor, nós temos sede de cuidado, sede de escuta, sede de tantas coisas, é uma sede interminável que existe em nós. E quem vai nos guiar como o excelente pastor para essas águas, e quem está nos guiando para essa água, que vai fazer de Deus o nosso eterno sustento, né? Deus vai suprir, o sol não vai mais nos molestar, porque a sombra do Onipotente estará sobre nós. Não, a gente anda no sol hoje, se você não passar um protetor solar, você cria um câncer de pele. Isso não vai mais acontecer. A gente vai poder andar livremente e a gente não vai ter essa preocupação, né, de ter que ficar ali passando protetor, porque senão a nossa pele, isso não vai mais existir, né? Porque o próprio Deus estará ali nos sustentando e nos protegendo, né? Então a gente não vai ter fome, não vai ter sede, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades, Ele vai ser o nosso absoluto sustento, né? Então a angústia que a gente passa hoje de ter que combater fome, de ter que combater falta de entendimento, injustiça social, isso não vai mais acontecer. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, é isso que Ele está dizendo aqui. Essas são as promessas de Deus para nós. Aí, amados, quando a gente olha para essa passagem, quando ele fala nunca mais terão sede, quando diz que o próprio Cordeiro, Jesus, vai nos guiar para as fontes das águas da vida, eu lembro da mulher do poço de Jacó, da mulher do poço, a mulher samaritana. A mulher samaritana, lá em João 4, quando conta a história dessa mulher, e Jesus diz para ela, da água que eu tenho para lhe dar, quando você beber, você nunca mais terá sede. Né? E diz assim, e limpará dos seus olhos toda a lágrima. Naquele momento, naquele poço, Jesus fez isso com aquela mulher. Jesus tirou dela a vergonha, Jesus limpou os olhos dela, toda a lágrima, todo o choro, toda a marca de vergonha que ela carregava na vida dela. Tudo aquilo foi eliminado quando ela teve um encontro com Cristo. Cristo guiou aquela mulher para a cura da vida dela, para a cura emocional, para a cura psicológica. Cristo guiou a vida dessa mulher para uma água que saciou ela de tal maneira que ela, em poucas horas, deixou de ser uma mulher rejeitada pela a sua cidade, pelo seu povo, e passou a ser uma mulher... a mulher uma missionária, passou a ser uma missionária que levou a mensagem e que foi credibilizada
por aquilo que ela levou da mensagem de Jesus. E isso, amados, é maravilhoso, porque é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer limpar dos nossos olhos toda lágrima, tudo aquilo que nos traz vergonha, tudo aquilo que nos faz chorar, tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos fere. Ele tem um caminho para a gente seguir, que vai nos limpar dessa culpa, de toda essa dor, e vai nos tirar esse vazio de dentro do nosso coração e vai devolver para nós alegria, vida, né? Porque hoje a gente sabe que a água, a gente até fica muitos dias sem comer, mas a gente não fica muitos dias sem beber. A água é algo essencial para a nossa existência, né? Então, por isso que aqui ele traz essa noção da água, porque a água é esse símbolo da água, porque a gente entende muito bem, a água é essencial para a existência. A gente até fica, né? Eu vi um caso de um rapaz que ele ficou 1 ano, 365 dias sem comer. Ele era obeso, estava acima do peso, e ele ficou 365 dias sem ingerir alimento sólido. Só que ele não pôde ficar sem beber água, porque o próprio corpo foi eliminando ali a gordura que ele tinha, mas ele não pôde ficar mais do que 3 dias sem beber água. Por isso que na Bíblia a gente vê que os jejuns mais longos, eles não são isentos de água, porque a água é essencial para se viver. Então, quando Jesus disse aqui que ele vai nos levar para as fontes de águas da vida, né, que a gente não vai mais ter sede, para aquelas pessoas e para nós fica claro entendendo o que ele está falando, porque a gente não sobrevive sem água. Então aqui é muita vida que Deus tem para nos direcionar. Inclusive, para o pessoal do deserto, né, naquela região do Oriente Médio, água é muito raro. Era principalmente naquela época muito rara. Então imagina levar a pessoa ali para uma fonte de água abundante, né? Todo mundo desejava esse cenário, porque no deserto não é comum isso acontecer. Então, meus queridos, aqui Deus está dizendo que Ele não só vai proteger a todos aqueles que crerem nele, que receberem o seu selo, né? Que receberem ali a marca de propriedade exclusiva de Deus, né? Ele também vai sustentar, ele também vai conduzir, livrar, alimentar, matar as sedes, seja ela qual for, se for sede de amor, sede de afeto, se for sede mesmo de água, se for sede de aprovação, tantas sedes nós temos nessa vida. O Senhor, Ele tem água para todas essas sedes. Então, em nome de Jesus, se você ainda não serve ao Senhor, se a sua vida espiritual está um pouco capenga, né? Se você não tem uma vida com Deus, né? Ou se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Deixa Ele guiar você para essas águas de vida que Ele tem, que vai matar todas as suas sedes, como matou a minha e como até hoje mata tantas sedes por esse mundo. Então, em nome de Jesus, nós estamos aí vendo as coisas se afunilando, os sinais estão cada vez mais intensos, né? Então, nós estamos vendo o mundo ali literalmente em dores de parto, né? Para a vinda do Senhor Jesus. A porta ainda está aberta. Eu não sei se amanhã vai estar, eu não sei se Jesus volta amanhã, essa madrugada ou daqui uma semana, né? Mas ainda dá tempo de você voltar para a presença do Senhor. Escute o que nós estamos falando, escute o que nós líderes religiosos, o que nós servos de Deus estamos falando, o que nós servos do Senhor Jesus estamos anunciando para vocês. A vinda do Senhor está próxima, daqui a pouco não vai dar mais tempo, mas hoje ainda dá tempo. Então aceite o Senhor Jesus na sua vida, conserte a sua vida espiritual, caminhe com Ele, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra de Deus, porque quando o Senhor Jesus voltar, para você estar preparado, estar com a sua marca, com o seu selo, e que Ele possa livrar você desse juízo que vai acontecer quando chegar o período da grande tribulação. Então, meu querido e minha querida, eu deixo esse apelo para você. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Torne-se propriedade exclusiva dele, para quando ele voltar, você tá com o seu selo vivo, maravilhoso, e você poder encontrar com eles nos ares. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus por esse momento, e no meu coração arde para fazer esse apelo para você que está aqui me assistindo, porque as coisas estão se afunilando, olha como o mundo está, olha a movimentação dos países, dos líderes dos países. Então são tantas coisas que isso é pra gente, a movimentação das igrejas, né? Nós estamos num período de guerra, e não é só uma guerra física, é também uma guerra espiritual. Então, em nome de Jesus, eu faço esse apelo para você, porque eu me preocupo com a sua alma, eu me preocupo com a sua vida, porque eu olho a quantidade de pessoas que estão sofrendo, e Jesus é a nossa esperança de salvação. Jesus é a nossa esperança de uma vida abundante. Né? Às vezes a gente vive numa miséria emocional, numa miséria psicológica, numa miséria espiritual, e Deus tem vida abundante para nós. Então não perca tempo, não temos tempo, nosso tempo está acabando. Então eu deixo aqui esse apelo para você, para que quando Jesus voltar você possa ir com Ele, encontrar com Ele, não ficar para sofrer a condenação que esse mundo vai sofrer. Deus não quer nos condenar. Deus não quer condenar a humanidade, a condenação de Deus, o juízo de Deus é contra o pecado e contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, e contra Satanás e seus demônios. Não foi para nós isso, né? Deus nos fez para conviver com Ele, para viver com Ele. Então não seja enganado por Satanás, amém? Aceite ao Senhor Jesus, transforme a sua vida, e quando Ele voltar, você vai ficar guardado, como foi dito aqui no capítulo 7. Amém? Nós vamos encerrar aqui, vamos orar ao Senhor. No capítulo 8 vai falar sobre a abertura do 7º selo, e tantas coisas vão acontecer. Então lembra que eu falei para os amados que a gente tem aqui uma tríade de situações, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, né? Então a gente precisa ir ficar atentos, e cada trombeta, cada movimentação de Deus tem um resultado que vai deixar a terra aí em borbulhas, né? Vai deixar a terra aí fervendo, e nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo o princípio dessas dores. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos aqui diante da Tua presença, e nós queremos, Senhor, Te agradecer a Ti por essa noite, por esse momento de aprendizado. Senhor, que o Teu Espírito Santo vai nos convencendo, vai abrindo, Senhor, a nossa mente, vai abrindo, Senhor, os nossos olhos da fé, nossos ouvidos da fé, para receber a Tua palavra, Senhor, para entender, Deus querido, o que o Senhor está falando, meu Deus, porque o Evangelho é maravilhoso, é glorioso, Pai, mas muitos ainda não entendem, Deus, e o Senhor continua insistindo, orientando e falando, porque o Senhor sabe que o fim está próximo, e o Senhor sempre avisa a todos os seus filhos e a sua criatura e a sua criação toda a respeito do que o Senhor está para fazer, e o Senhor está nos alertando que a sua vida está próxima. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa atuar nesse tempo que se chama hoje, que o Teu Espírito Santo vá tirando as escamas, as traves, meu Deus, que vá, Deus querido, tirando tudo aquilo que está nebuloso na vida dos irmãos, na vida, Senhor, dos nossos amados, para que eles possam, ó Pai, perceber a Tua movimentação, os Teus sinais, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma noite de descanso maravilhosa. Nos leve em paz, Deus querido, para aqueles que estão em direção aos seus lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, e na semana que vem estaremos aqui para falar sobre Apocalipse capítulo 8. Amém? Fiquem com Deus.